Oi pessoal, que bom estar aqui mais uma vez com vocês para mais um Vida de Discípulo. Nesse mês de abril nós comemoramos a Semana Santa, momento do calendário cristão quando a gente se lembra da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você sabe qual outra data importante nós tivemos nesse último mês de abril? Mais especificamente no dia 9 desse mês? Ou você conhece esse homem aqui? Sabe quem foi ele? Qual a sua importância para nós hoje? Você sabe, quer conhecer mais? Você não sabe? Então eu já vou te pedir para você se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que eu vou compartilhar com vocês nas próximas semanas e para ficar comigo até o final desse vídeo que eu já te conto quem foi esse cara tão importante que viveu no século passado. Hoje em dia tem se falado muito a respeito da perseguição aos cristãos em diversos lugares do mundo. E sim, a perseguição não é uma realidade que ficou restrita aos primeiros anos da história da Igreja, quando o cristianismo ainda era uma religião marginal no Império Romano. Naquela época, o cristianismo desafiava não apenas a supremacia da figura do imperador, mas representava até mesmo um desafio para a pretensa paz apresentada e desejada pelo Império. Essa paz que foi estabelecida por violência e por meio da marra dos romanos. Ainda hoje, existem muitos irmãos nossos que vivem no limite da sua fé e que todos os dias precisam lidar com a tensão entre o medo e a esperança de perderem a sua vida por amor a Cristo. Esses são os mártires dos nossos dias. Porém, existem dois tipos de erro que comumente nós cometemos. Nós que somos cristãos ocidentais, que vivemos desse lado do planeta, num mundo aparentemente livre, o primeiro erro que a gente comete é o de acharmos que a perseguição é algo que ocorreu apenas no passado da Igreja. O segundo erro é o erro de acharmos que nas últimas décadas a perseguição é algo que ocorre apenas no Oriente, por conta de religiões rivais como o Islã, o hinduísmo ou até mesmo o budismo. Ou também de acharmos que a perseguição é uma realidade apenas em países que vivem com regimes políticos totalitários, como o regime comunista, ou que são completamente avessos à religião e à fé cristã. A gente comete muitas vezes esse erro porque na nossa história recente nós podemos ver cristãos sendo perseguidos aqui no Ocidente, não porque diziam crer em Jesus simplesmente, mas porque a fé dessas pessoas em Jesus fazia com que eles enxergassem coisas erradas ao seu redor e essa mesma fé movia esses irmãos nossos a lutar contra as injustiças e as maldades do mundo ao seu redor. Esses cristãos se tornaram verdadeiras ameaças a regimes, a governos estabelecidos e eles não se curvaram ante o poder dos reinos desse mundo. Esses irmãos nossos assumiram as consequências de viver um discipulado radical. Alguns exemplos de pessoas que assumiram essas consequências são conhecidos no mundo todo, como por exemplo, Martin Luther King, um pastor batista que corria risco de vida na luta dele pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos na década de 60. Ou então, o Desmond Tutu, sacerdote anglicano, que lutou ao lado de Nelson Mandela e tantos outros pelo fim do apartheid na África do Sul. Ou até mesmo o presbítero Paul Stuart Wright, da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, que se juntou a centenas de cristãos brasileiros, sejam eles evangélicos ou católicos, que durante o período da ditadura militar no Brasil foram torturados, mortos ou dados como desaparecidos pelo regime somente por lutarem pela liberdade e dignidade da vida humana. Todos esses casos podem ser tema para um outro vídeo, mas tudo isso mostra como ser um discípulo de Jesus, que leva a sério seguir e imitar o seu mestre, como isso pode ter consequências gravíssimas que podem nos levar à morte ainda hoje. No último dia 9 de abril, completaram-se 75 anos desde a morte de Dietrich Bonhoeffer. Ele que é um desses muitos mártires que viveram no século passado, não muito tempo antes de nós, e é sobre ele e sobre a visão dele de discipulado que eu quero falar hoje com você. É óbvio que nesse vídeo eu não vou conseguir abordar todos os detalhes a respeito da vida do Bonhoeffer, mas se você quiser conhecer um pouco mais e procurar sobre a vida dele, você pode procurar por esse livro aqui, que é uma obra completíssima, a biografia a respeito do Dietrich Bonhoeffer, escrita por Eric Metaxas. A obra Bonhoeffer, Pastor, Mártir, Profeta e Espião, lançada em 2011 pela Mundo Cristão. Mas vamos ao que interessa. Bonhoeffer foi um pastor alemão que dedicou sua vida à pregação do Evangelho.
Num tempo onde se calar era a opção assumida por muitas igrejas, o Bonhoeffer se juntou àquela que ficou conhecida na Alemanha como Igreja Confessante, uma igreja alemã que não se alinhava à política ariana do regime nazista. O Bonhoeffer ainda dirigiu um seminário clandestino dessa igreja confessante durante anos de sua vida. Ele trabalhou num esforço ecumênico para unir as diversas denominações e segmentos do cristianismo. Bonhoeffer se tornou conhecido não apenas por sua luta, mas também pelo seu brilhantismo intelectual, o seu serviço à Igreja de Cristo em diversas áreas. Em meio a uma Alemanha nazista, o Bonhoeffer, ao lado de muitos irmãos, encarnou o chamado dele como cristão e como pastor, guiando suas ovelhas para longe dos lobos que pregavam que o evangelho poderia ser sim conivente com as barbaridades perpetradas pelo regime nazista da sua época. O legado que Bonhoeffer deixou para a gente não foi deixado apenas por conta da memória do seu serviço, mas também pelos escritos dele que abençoaram e continuam abençoando até hoje a Igreja do Senhor Jesus. Obras famosíssimas como Vida em Comunhão, Resistência e Submissão, que são as anotações e cartas dele escritas na prisão, e talvez a sua obra mais conhecida, Discipulado. Essas, entre muitas outras obras que ele escreveu ao longo de sua curta vida, continuam a ser lidas por cristãos do mundo todo e muitas delas podem ser lidas por nós em português. Mas eu queria parar por algum tempo para poder falar com vocês a respeito de um conceito muito importante que a gente encontra e aprende no livro Discipulado do Bonhoeffer. O conceito sobre o qual eu queria falar com vocês é o conceito de graça barata. Para Bonhoeffer, a graça barata é algo muito parecido com o que acontece nos nossos dias e com o pretenso evangelho que é pregado por muitas igrejas e por muitos pregadores atualmente. Segundo Bonhoeffer, a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo, vivo encarnado. Existe uma passagem muito curiosa no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, em que Jesus, juntamente com seus discípulos, estão iniciando a sua viagem final a caminho de Jerusalém. Em Jerusalém, onde Jesus finalmente seria crucificado, cumprindo a sua missão. Os discípulos que até aquele momento do ministério de Jesus não haviam compreendido a real identidade de Jesus como Filho de Deus, agora se deparam com duas perguntas feitas pelo próprio Mestre. A primeira delas, quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos logo respondem, João Batista, Elias ou algum dos profetas. Jesus imediatamente devolve mais uma pergunta para aqueles discípulos. Vocês conhecem bem a opinião das pessoas a meu respeito, mas o que vocês têm a dizer sobre mim? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, mais atirado dos discípulos, tira uma bela resposta, aquela que pode ser considerada uma das mais belas passagens do Novo Testamento. Pedro responde, tu és o Cristo. A palavra Cristo, muito mais do que um nome próprio, na antiguidade era considerada um título usado para aquela pessoa ungida, separada por Deus para uma tarefa especial como a que os reis desempenhavam. Ao chamar Jesus de o Cristo, Pedro está fazendo uma declaração não só a respeito da divindade de Jesus, mas uma declaração muito forte que teria implicações políticas seríssimas. Logo após essa declaração de Pedro, que não só revela a identidade de Jesus, mas também acaba com todo o mistério construído sobre essa identidade no Evangelho de Marcos, Jesus passa a ensinar aos seus discípulos que, como Cristo que ele era, como ungido de Deus, ele era responsável por cumprir uma tarefa que ninguém mais poderia cumprir em seu lugar. Ir até a cruz, uma das formas mais desonrosas e cruéis de morrer pagando por um crime, e ir a essa cruz morrer pelos pecados do seu povo, sendo condenado pelos erros que ele não cometeu. Pedro, ao ouvir Jesus dizer isso, tentou logo repreender Jesus e convencer ele do contrário. Afinal, Jesus estava no melhor momento do ministério dele, quando ele atraía as pessoas para si, muitas curas e milagres aconteciam por intermédio dele, ele estava fazendo muito sucesso com seus sermões. Pedro, ao tentar fazer isso, recebe uma repreensão muito severa de Jesus. Jesus repreende a Pedro com palavras muito duras. E Jesus diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E imediatamente, após isso, Jesus chama todas as pessoas que estavam seguindo ele, os discípulos, a multidão, e dá para eles um ultimato. Jesus expõe as regras que deveriam ser estritamente seguidas por aqueles que queriam segui-lo.
Se alguém quer vir após mim, é o que Jesus diz, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Naquele momento, Jesus acaba com toda e qualquer pretensão de Pedro de ter um rei que seria um mero libertador político, como talvez Pedro estivesse esperando. Jesus mostra a Pedro e a toda aquela multidão que o caminho que deve ser trilhado pelos discípulos dele não é um caminho de guerras, de vitórias, de dominação sobre as pessoas, mas um caminho de humildade, serviço e amor. O que eu quero dizer com tudo isso? Existe em nós uma tendência muito forte da gente fugir de qualquer coisa que possa nos causar dor, sofrimento ou incômodo. De maneira contrária, a gente está sempre pronto a abraçar qualquer coisa que nos traga benefícios, conforto ou satisfação imediata, mesmo que a longo prazo essas coisas nos causem morte. Talvez ao longo da sua caminhada você tenha feito muitas escolhas fáceis, mas que no final só geraram mais dor, sofrimento e complicações na sua vida. Em nossos dias há tantas pessoas que, por optarem por essas facilidades de uma vida cristã nominal, acabam caindo nas armadilhas da graça barata, do evangelho fast food, da customização da fé quando eu adequo a fé para o meu gosto, quando eu torno o evangelho mais legal e mais palatável. A gente pode olhar ao nosso redor quanta gente que começou bem na caminhada do evangelho, mas que em vez de trilhar o caminho de abnegação e de serviço que o Senhor Jesus trilhou, essas pessoas acabaram sucumbindo às facilidades da teologia da prosperidade ou de pregações que buscam atender às minhas necessidades de bem-estar espiritual e bem-estar moral. Muita gente que começou sendo tão sincera no Evangelho, hoje prefere viver uma fé superficial que se resume em jargões do mundo gospel e viver um cristianismo que mais se parece com autoajuda do que com um caminho de discipulado ensinado por Jesus. A graça barata apresentada por Bonhoeffer é a mesma que Pedro tentou abraçar ao tentar convencer Jesus de não ir para a cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz e Jesus sabia disso. Quando Jesus responde a Pedro de maneira tão dura, o que Jesus estava querendo mostrar para ele era que sim, ele era um rei ungido. Ele era aquele rei que Israel estava esperando, porém só haveria uma maneira de Jesus legitimar o seu reinado, demonstrando até onde ele estava disposto a ir para servir e amar o seu povo. Gente, toda e qualquer tentativa de trono sem morte ou de vitória sem cruz é uma armadilha do diabo para nos fazer achar que nós somos melhores que o nosso mestre, que por isso nós não precisamos sofrer, que não é necessário tomarmos a nossa cruz e carregá-la. No livro Discipulado, Bonhoeffer segue dizendo algo que é uma verdade que a igreja dos nossos dias precisa prestar muita atenção naquilo que o Bonhoeffer diz. Ele diz que a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. A cruz não é o fim terrível de uma vida que no restante é temente a Deus e feliz, mas a cruz nos encontra no princípio de nossa comunhão com Cristo. Quando Cristo chama um homem, ele o manda vir e morrer. O que Bonhoeffer quis dizer com essa frase é que nós nunca fomos enganados quando nós nos dispusemos a seguir Jesus. Desde sempre, o destino e o caminho que trilharíamos ao seguirmos Jesus estava bem claro para nós. A cruz nos encontra bem no começo da nossa caminhada. Só haverá glória se eu assumir a minha cruz. Só haverá vida se antes eu me dispuser a morrer. Bonhoeffer foi um discípulo que levou tão a sério o convite que Jesus fez e que viveu tão radicalmente o estilo de vida proposto pelo Evangelho que, ao servir na igreja confessante em oposição ao regime nazista, ele mesmo se tornou um alvo e acabou sendo capturado pelos nazistas. No dia 9 de abril de 1945, pouquíssimo tempo antes do fim da Segunda Guerra, aos 39 anos de idade, Bonhoeffer foi enforcado no campo de concentração em Florensburgo, na Alemanha. Mesmo morrendo tão jovem, a sua vida não foi jogada fora e serve de testemunho para mim, para você e para muitos cristãos ao redor do mundo até hoje. Para Bonhoeffer, fugir da morte é o caminho mais curto para se ter uma vida jogada fora. Segundo ele, o único homem que tem o direito de dizer que está justificado pela graça é o homem que deixou tudo para seguir a Jesus. E eu te pergunto hoje, o que você tem deixado, o que você tem abandonado para seguir o Cristo? Você tem abraçado a sua cruz? Ou será que você tem sido seduzido pelas ofertas da graça barata? Eu espero de coração que o exemplo desse servo do Senhor te inspire a ser um discípulo radical, um discípulo que não mede esforços para seguir os passos de seu mestre. Que o seu exemplo e que a sua vida inspirem muitas outras pessoas a serem discípulos radicais de Jesus, discípulos
que assumem as últimas consequências e que levam até as últimas consequências, seguir o mestre e imitá-lo no exemplo que ele deixou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nada do que eu estou postando por aqui e, por favor, compartilhe com seus amigos o link desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até mais!